Não existe satisfação maior na vida de um pai ou de uma mãe do que ajudar a construir o futuro dos nossos filhos. Sabia que você pode fazer isso por meio de pequenos investimentos hoje, que vão trazer segurança e tranquilidade quando eles mais precisarem? Dinheiro com certeza não é a coisa mais valiosa do mundo. Os nossos filhos é que são. E para a gente conseguir demonstrar isso, esse amor que nós sentimos por eles, a melhor ferramenta é o presente. E existem formas inteligentes de usar o presente para que o futuro seja muito mais tranquilo e menos turbulento para você e para os seus herdeiros. Como fazer isso da melhor maneira possível é exatamente o que eu vou explicar para você a partir de agora. Fala, futuro rico mortal! Meu nome é Lucas Rufino e eu sou especialista em ajudar pessoas a ganharem e investirem dinheiro para conquistarem sua tão sonhada liberdade financeira. Vem comigo para descobrir as melhores formas de investir de maneira inteligente para o futuro dos seus filhos. Talvez você já tenha ouvido falar do famoso efeito borboleta, que diz que o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode criar um tornado do outro lado do mundo. Essa parte da teoria do caos normalmente é vista apenas do ponto de vista negativo, mas a verdade é que ela pode ser usada para coisas boas também, no sentido de que as suas ações de hoje, exatamente agora, podem e com certeza vão se refletir no seu futuro e das pessoas que você ama, principalmente dos seus próprios filhos. E é exatamente assim que pensam um pai, uma mãe, um tio ou um avô quando resolvem proporcionar para os seus filhos, sobrinhos ou netos recursos para o seu futuro, provavelmente algo que essas pessoas mesmas não tiveram. A questão que gira em torno de tudo isso é como fazer isso corretamente, e será que faz mesmo sentido? A verdade é que quando se fala do futuro, principalmente dos filhos, é necessário tomar muito cuidado e fazer um planejamento muito bem ajustado. Por exemplo, eu nunca quis que as minhas filhas passassem pelo que eu passei, todo o sufoco, a apreensão e a insegurança financeira durante vários anos. E é por conta disso que quando a minha primeira filha completou 1 ano de idade, eu decidi que iria planejar o futuro dela desde já. Então eu criei uma conta numa corretora e comecei a investir R$500 por mês. Agora, 4 anos depois, ela já tem cerca de R$40 mil nessa conta no nome dela. Agora, minha segunda filha nasceu e só com 3 meses de idade eu já estou olhando para também abrir uma conta no nome dela e começar a fazer esses mesmos investimentos. Mas só deu certo porque eu fiz isso da maneira certa, que é exatamente o que você pode fazer para os seus filhos e eu vou te contar como. Dentro do mundo dos investimentos, eles se dividem em 2 classes principais, a renda fixa e a renda variável. E quando o seu filho nasce, ele já tem uma renda fixa, que é você. Exatamente. Você trabalha para pagar todas as despesas que ele venha a precisar, fraldas, leites, remédios, roupas e tudo mais. Eles apenas dormem e mamam, enquanto nós damos duro para que não falte nada para eles. Essa é a regra. Sendo assim, entenda que eu não vejo tanto sentido em investir para o seu filho numa renda fixa, numa poupança, por exemplo, ou mesmo num CDB. Eu acho que essa segurança que a renda fixa normalmente proporciona na nossa carteira, eles não precisam, porque a gente vai cuidar de tudo aqui para eles. O detalhe é que ao mesmo tempo que você já é a renda fixa do seu filho, você também pode criar para ele uma espécie de fundo para ser usado no futuro, de diversos fins diferentes, como por exemplo uma faculdade, um intercâmbio, um fundo de segurança, ou até mesmo caso ele decida empreender, conseguir começar um negócio do zero. A gente não sabe hoje como que esse dinheiro vai ser usado por ele, mas o fato e o mais importante é que o dinheiro vai existir e vai estar lá para ser usado. A questão principal se torna então como fazer pouco dinheiro hoje se transformar no valor que o seu filho vai precisar daqui a alguns anos. E é exatamente isso que eu vou te explicar agora. Mas antes, se você é uma pessoa que está comprometida com o futuro dos seus filhos, dá um like aqui nesse vídeo para eu saber e comenta aqui embaixo #família, para que eu saiba que você é alguém que quer o melhor para as pessoas que você ama. Se você me acompanha aqui e pelo Instagram, já deve ter percebido que a família é um dos meus principais valores. Eu realmente valorizo muito quem pensa como eu. Se isso faz sentido para você, lembra também de se inscrever aqui no canal para aprender mais sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre liberdade financeira para as pessoas que você ama. Eu vou estar sempre postando conteúdos aqui semanalmente e qualquer coisa que você precisar, pode contar com a gente. Agora que você já deu essa força aí pro nosso canal, eu vou te ensinar como investir de verdade para os seus filhos e para o futuro deles. O que eu vou te dizer aqui agora vale para qualquer idade, tá? Recém-nascido, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. O importante é você começar assim que for possível. E para começar, a primeira coisa que você precisa fazer para garantir o futuro do seu filho é abrir uma conta bancária para ele, no nome dele. E para abrir uma conta bancária,
bancária, é necessário que se tenha o famoso CPF, Cadastro de Pessoa Física. Hoje em dia, em algumas cidades, já dá até para sair da maternidade com o CPF do bebê. E com os documentos da criança, você abre a conta em um banco convencional mesmo. Muitos bancos digitais também permitem que você abra essa conta mesmo de forma online e com muita facilidade. E aí você pode pensar assim, pô, filho, mas por que eu preciso abrir uma conta para ele, sendo que eu já tenho a minha conta e poderia transferir dinheiro direto para a corretora? Isso vai ser necessário porque a ideia é, depois de abrir uma conta bancária no nome do seu filho, você também vai abrir uma conta no nome do seu filho em uma corretora de investimentos, na qual você vai ficar sendo responsável por ela, pelo menos até ele completar 16 anos. Não sei se você sabe, mas para transferir dinheiro para uma corretora, a conta bancária que vai enviar ou receber o dinheiro dessa conta da corretora precisa ser no mesmo CPF. E é importante, se você está investindo para o futuro dos seus filhos, que você invista no nome deles. Senão, imagina caso aconteça algo com você, esse dinheiro vai estar no seu nome e vai entrar em inventário como qualquer outro dinheiro que você tenha em conta. Ou seja, você não investiu para o seu filho, você investiu para si mesmo. Esse dinheiro iria entrar em herança que seria distribuído de acordo com a lei. Agora, se o dinheiro estiver na conta do seu filho mesmo, independente do que aconteça, esse dinheiro já é dele. Agora, já quero falar mais uma coisa aqui. Por mais nobre que seja a gente querer investir para os nossos filhos, se você ainda não investe para si mesmo, isso não vai servir de muita coisa. Lembre-se, você é a renda fixa do seu filho. Então, se nem você tem ainda um colchão de emergência, nem você ainda já começou a fazer os seus investimentos, não vejo sentido também em você fazer para ele. Porque, caso aconteça alguma emergência, se está lá no nome dele, o que você faria? Você vai querer resgatar e vai tirar toda essa poupança que você fez para o seu filho. E aí, já foi tudo por água abaixo. Então, invista primeiro para você e, em paralelo, você comece a fazer investimentos para os seus filhos, obviamente, numa proporção menor do que está investindo para si mesmo. Agora, atenção! Não são todas as corretoras que permitem abrir conta para menores de idade. Então pesquise algumas que permitam, você pode perguntar sempre no chat para evitar que você tenha trabalho, escolha uma que você mais goste e aí sim faça a abertura da conta. E deixa eu fazer mais uma observação muito importante mesmo. Como pai, eu preciso te dizer isso. Existe algo que deve ser construído ao longo desses anos de convivência e educação entre pais e mães com os seus filhos, que é a educação financeira. Se você nunca educar bem os seus filhos até a hora da adolescência, para eles saberem exatamente o que fazer quando tiverem esse dinheiro em mãos, a possibilidade deles quebrarem e perderem tudo ou fazerem alguma besteira é muito alta. Isso porque depois dos 16 anos e no máximo 18, legalmente ele vai ter acesso a esses recursos que você está reservando para ele ou para ela. E é por esse motivo que é imprescindível que você eduque o seu filho para que ele tenha inteligência financeira, para ele não faça nenhuma loucura quando tiver acesso a esse recurso. Afinal de contas, se você não fizer isso, pode ter certeza que todo o seu tempo e esforço terão sido em vão. E ninguém quer isso, não é mesmo? Eu não acho que crianças muito jovens, como a minha filha, por exemplo, já precisam entender bem sobre o dinheiro. A minha filha, hoje, com 5 anos de idade, ela entende que existe dinheiro, que ele é utilizado como troca de trabalho, como troca para comprar alguma coisa, mas eu não fico também falando muito sobre isso com ela, não. Agora tá na época dela só brincar. Agora, quando ela estiver um pouco mais velha, se aproximando mais da adolescência, eu vou conseguir introduzir esse tipo de assunto com ela e mostrar para ela que aos pouquinhos eu já estou montando uma reserva para ela que ela vai conseguir utilizar quando ela tiver idade para isso. Mas esse dinheiro só vai ser disponibilizado para ela se ela realmente fizer por onde. Feito esse adendo, agora eu vou te contar como realmente você pode fazer o mesmo que eu e começar a investir no futuro do seu filho ainda hoje, se você quiser. Como eu disse, você já é a renda fixa do seu filho. Então, nesse caso, como as nossas crianças têm o tempo a favor delas, você deve investir em renda variável. E foi isso que eu fiz. Não acho que você deva investir em previdência privada, não vejo sentido nenhum de fazer isso para os nossos filhos. Não acho que você deva investir em renda fixa, não acho que você deva colocar em CDB, em poupança, em LCI. A gente vai investir em renda variável. Para mim, a melhor opção de investimento de renda variável para se fazer para os filhos é de ações brasileiras ou estrangeiras, ou mesmo ETFs de ações. Mais recomendado, na minha opinião, é dividir 50-50, metade em cada. Ou seja, se você vai investir, por exemplo, R$200 por mês, coloca 100 em ações brasileiras, 100 em ações americanas. Falei também de ETF porque o ETF nada mais é do que um ativo que possui em sua composição várias outras ações. Então, ao invés de você comprar ações individuais, você pode simplesmente comprar um ETF de ações brasileiras e um ETF de ações americanas. Principalmente se você for investir um valor menor ou não tem tanto conhecimento
conhecimento ainda de investimentos, pode ser uma excelente opção. E existem ETFs que são relativamente seguras quando são bem escolhidas. Eu prefiro sempre aquelas que são muito diversificadas, que vão manter ali uma média aproximada do mercado na sua carteira. Agora, se você quer investir em ações diretamente, pode ficar tranquilo, porque existe um lugar onde você vai encontrar a informação certa para poder escolher as melhores ações brasileiras e também americanas que você pode investir para o seu filho. Eu estou falando do Simpla Club. Simpla é uma plataforma formada por uma equipe com alguns dos melhores analistas do mercado financeiro. E com apenas 10 minutos por mês, você consegue saber exatamente onde fazer as aplicações certas para os seus objetivos por meio das melhores análises do mundo dos investimentos, seja para você ou para os seus filhos. E convenhamos, com a correria do dia a dia, fica difícil mesmo acompanhar o mercado da maneira ideal para poder saber exatamente como aplicar o seu dinheiro. É por isso que o Simpla Club facilita a sua vida com informações confiáveis e seguras. Se você quer conhecer essa plataforma, é muito simples. É só apertar nesse link que está aqui na descrição. E nos primeiros 7 dias, você vai acessar o Simpla Club de graça. Vai poder testar e, se não gostar, nós devolvemos o seu dinheiro. É com base nas informações do Simpla Club que eu escolhi todos os investimentos que eu uso na carteira da minha própria filha. Eu vou te contar agora 2 ativos que estão na carteira da minha filha, que você pode começar a investir para os seus filhos ainda hoje. Mas antes disso, eu preciso dizer que você tem que ficar até o final desse vídeo, porque eu vou te passar uma dica super importante sobre impostos. Você precisa tomar cuidado para fazer tudo da melhor maneira possível e não pagar imposto desnecessário. Agora, voltando aos 2 ativos que eu disse que estão na carteira da minha filha e que você poderia adicionar também na sua carteira e são recomendados pelo Simpla Club, eu estou falando de 2 ETFs. Um que investe em ações americanas e outro que investe em ações brasileiras. ETFs são fundos negociados em bolsa que replicam determinado índice. Então existem vários ETFs que são similares, que mudam pouca coisa e você pode escolher qualquer um deles. O primeiro se chama IVVB11, que está atrelado ao SP500, um índice que reúne as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Como a gente está falando de investimento de longo prazo, para você ter uma noção, nos últimos 5 anos, a valorização de uma cota do IVVB11 foi de 114,5%. Se você puxar um pouco mais nos últimos 9 anos, essa rentabilidade já sobe para aproximadamente 490%. Ou seja, um investimento que trouxe um excelente retorno para quem comprou ela 10 anos atrás para os seus filhos, que hoje podem estar fazendo 16, 17, 18 anos, prestes a entrar em uma faculdade ou decidirem o seu futuro, que agora tem a possibilidade de continuar crescendo pelos próximos anos. Outra opção muito interessante para se adicionar na sua carteira seria o SMAC 11. Ele é um ETF negociado na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, e que reúne ações de cerca de 70 empresas diferentes. Empresas essas que têm uma menor capitalização no mercado, ou seja, tem um potencial maior de crescimento. Por isso, com essas 2 opções de renda variável que eu uso também na carteira da minha filha, você vai ter um ETF de ações americanas e outro ETF de ações brasileiras com alto potencial de valorização. Então você vai conseguir montar uma carteira bem interessante. Se é para dividir metade em ações brasileiras e metade em ações americanas, você pode montar sua carteira só com esses 2 ETFs e já vai estar bem legal. Principalmente se você vai investir valores bem pequenos, por exemplo, R$100 por mês. Depois que você já montar uma carteira com esses ETFs ou ETFs similares, você pode começar a adicionar algumas outras ações, seguindo, por exemplo, as recomendações do Simpla Club. Já conheci algum desses ETFs? Coloca aqui embaixo nos comentários para saber se você conhece e se você tem na sua carteira ou na carteira dos seus filhos. Agora, eu quero falar sobre aquela informação que eu disse ser importante a respeito de impostos. Conforme o entendimento do governo, quando você coloca dinheiro na conta do seu filho, você está realizando uma doação. Eu digo isso porque se você não tiver o entendimento dessa lei, você acha que você pode sair distribuindo dinheiro para quem você quiser. E isso não é verdade. Até mesmo para o seu filho, você tem que mostrar que está transferindo dinheiro para ele e, dependendo de quanto for, você precisa pagar imposto sobre isso. É uma espécie de proteção do governo para caso você não faça nada de errado ou mesmo que você antecipe uma herança para o seu filho, porque a gente sabe que existe um imposto de herança que é bem elevado. E é esse mesmo imposto, o ITC-MD, que você vai pagar caso você doe para o seu filho, transfira para a conta do seu filho um valor maior do que a isenção estadual. Esse imposto, então, ele é cobrado de acordo com o estado em que você reside, ele é estadual. Alguns estados, como São Paulo, vai ter um percentual fixo, em outros ele pode ser até progressivo, ou seja, aumenta à medida que você coloca mais dinheiro lá. Então é importante você ficar atento ao valor que você está colocando na conta do seu filho, para que não
não ultrapasse a faixa de isenção. Você pode se informar melhor sobre isso com algum contador ou mesmo pesquisando na internet qual que é a faixa de isenção para o seu estado. Normalmente ela vai variar entre 10 a 20 mil reais por ano, então já é um valor bem legal normalmente para você conseguir investir para os seus filhos com tranquilidade sem precisar pagar imposto. E sobre o imposto de renda, apesar de ele não ser cobrado sobre essas doações, a informação dessa doação deve ser colocada na sua declaração de imposto de renda também, com a descrição dos valores e dos dados de quem recebeu, no caso, o seu filho ou filha. Dessa forma, você vai estar protegido e fazendo tudo dentro da lei como o governo exige. Além do mais, você vai garantir que o seu filho ou filha não tenham problemas caso algo venha a acontecer com você. Tudo isso já vai estar transferido para eles e não vai entrar no seu inventário. Eu sei que esse assunto é um pouco complexo, mas fica tranquilo. Qualquer dúvida que tiver, coloca aqui nos comentários que eu e minha equipe vamos te ajudar. Espero que você tenha entendido a importância de investir para o futuro dos seus filhos. E vai por mim, não existe presente de aniversário ou de Dia das Crianças melhor do que esse. Se você planeja criar um futuro melhor para os seus filhos, eu tenho certeza de que esse vídeo que você acabou de assistir vai te ajudar bastante. Então compartilhe alguém que tem filhos ou alguma criança que ama, para que essa pessoa também possa fazer o mesmo. Ajude a divulgar esse conhecimento que é capaz até mesmo de salvar o futuro de gerações inteiras. Lembre ainda de conferir se você já deixou o seu like e já se inscreveu no nosso canal. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!